Amados irmãos, amadas irmãs, amados amigos e amigas, a paz do Senhor. Meus amados, é muito importante que nós conheçamos a palavra de Deus, que consultemos a Bíblia, que tiremos todas as nossas dúvidas. Jamais devemos ir por este ou aquele pregador, mas examinar com sabedoria aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo pregado e aqueles a quem nós devemos seguir. Os finais dos tempos estão aí. A cada dia está sendo provado que as profecias estão se cumprindo, sim, as profecias do final dos tempos. A Bíblia não mente, não engana, não tem meio termo. Acho que todos os irmãos já ouviram falar no Armagedon. O Armagedon é uma batalha que irá acontecer entre Deus e os servos de Satanás que estão distribuídos em todas as nações do mundo. São muitos, são poucos não, são muitos. Estes agentes de Satanás estão travestidos, muitos deles, de cristãos. De cristãos não, de crente. Porque o cristão convertido, ele sabe o caminho correto de Deus. Portanto, preparemos-nos para que não estejamos presentes nessa época, mas o que está acontecendo já é quase certeza que está bem próximo. Portanto, como nos diz em Apocalipse, capítulo 16, 12 a 16, os versículos, que nos diz assim: eis que venho como ladrão. Isso é o versículo 15, mas eu vou começar do 12, né? Que é o capítulo 16, versículo 12 a 16, do nosso estudo. E nos diz assim, versículo 12, né? Nos diz: o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Observe, o Eufrates está secando. Se você ver as reportagens aí, não a da Globo, né? Porque a da Globo é uma emissora comunista e eles não falam daquilo que é de Deus. Mas se você assiste uma outra TV que tenha compromisso de honrar o jornalismo independente e sério, deve ter ouvido que o Eufrates está secando. O rio Amazonas, que é o maior rio do mundo, está secando. Portanto, é preciso nós termos cuidado. Vou ler novamente este versículo 12 do capítulo 16. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Vem do Oriente para o Ocidente, né? Portanto, meus amados, é preciso que nós tenhamos conhecimento e não venhamos a ficar inoperante. Temos que agir em oração, temos que agir em pregação, temos que agir em vida para que o povo saiba que o verdadeiro evangelho está sendo pregado e vivido por aqueles que são realmente cristãos. No versículo 14 ele nos diz: são espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Deus irá destruí-los. Deus irá fazer com que eles se arrependam até do momento em que foram gerados. Porque há poder na palavra. Há poder da palavra de Deus. E a Bíblia não tem engano, não tem erros. Portanto, meu amado amigo, a batalha do Armagedon é a guerra entre Deus e os governos
não é? Humanos que são de encontro a ele. Mesmo agora, esses governos e seus apoiadores se opõem, não é? Se opõem a Deus por se recusarem a ser submissos a domínio dele. A batalha do Armagedon, meu irmão, acabará de vez com todos os governos humanos. Será a última batalha. A última batalha. Está em Daniel, capítulo 2, versículo 44. Capítulo 2, versículo 44. A palavra Armagedon, ela aparece na Bíblia muitas vezes, né? Várias vezes a palavra Armagedon aparece na Bíblia, em forma profética, né? Lá no Apocalipse, que revela que um lugar que em hebraico chama-se Har-Magedon, os reis de toda a terra habitada serão ajuntados para a guerra do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Isso está escrito em Apocalipse, capítulo 19, ou melhor, capítulo 16, versículo 14, que eu vou ler agora aqui para os irmãos. Isso foi lido, né? São espíritos de demônios que realizam sinais. Vejam que tem muitas igrejas aí, pseudos cristãs, que estão praticando isso. São revelações, né? São curas milagrosas. Portanto, é preciso você ter cuidado. Que espírito está me curando? Todo cuidado é pouco. É preciso conhecer, estar em comunhão, para que o Espírito Santo opere sobre estas pessoas. Aí então no capítulo 15 ele nos diz: eis que venho como ladrão, feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja visto a sua vergonha. Portanto, meu amado amigo, é preciso nós conhecermos a palavra para que a palavra de Deus nos liberte, nos ilumine, nos faça ser mais que vencedores neste mundo hostil. É muito importante isso, meu irmão. Muito importante. Quem vai lutar no Armagedon? Jesus Cristo, liderando o exército celestial, lutará contra os inimigos de Deus e os vencerá. Está em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 a 16 e 19 a 21. Portanto, os inimigos de Deus incluem aqueles que se opõem à sua autoridade e que o desprezam. Está em Ezequiel, capítulo 39, versículo 7. Meu irmão, é importante que você saiba e conheça a verdade, porque só a verdade nos liberta. Embora que nós estamos vivendo em mentiras. Tudo que se fala em nossos dias hoje, não há crédito, não há certeza, há sempre dúvidas, há sempre alguma coisa que põe uma interrogação em nossas mentes, porque não está sendo correto e dito segundo o significado de cada palavra. Portanto, é importante que nós estejamos atentos para isso. Vou ler novamente estes versículos, viu? Jesus Cristo será o líder do exército, será o nosso comandante na batalha do Armagedon. Contra os inimigos de Deus, inclui aqueles que se opõem à sua utilidade e que os desprezam. O Armagedon, meu irmão, será uma guerra no Oriente Médio, viu? Será? Será uma guerra no Oriente Médio? Acredito que não, meu irmão. O Armagedon acontecerá em apenas uma área
mas abrangerá a terra inteira, como se fosse a Terceira Guerra Mundial. A Guerra do Armagedon acontecerá em todas as partes do mundo, Terceira Guerra Mundial. Por que eu digo isso? Porque em todas as partes do mundo, em todas as nações do mundo, existem cristãos. E a finalidade dos adeptos de Satanás, dos demônios que estão vivendo nestas pessoas que não aceitam Cristo ou que ludibriam, não é? Que enganam, que são realmente agentes satânicos, estarão para perseguir o povo de Deus. Então haverá guerra em todas as nações. Portanto, é preciso que nós conheçamos e devemos não temer, porque Deus é o nosso comandante. Portanto, não será só no Oriente Médio essa guerra. Veja, já está começando aqui. A Venezuela está querendo invadir as Guianas. O Brasil já está no meio, que a passagem mais fácil é pela terra brasileira. Se o nosso governo aqui permitir que ele passe por ali, nós teremos uma Terceira Guerra Mundial. Um dos pavios para a Terceira Guerra Mundial. E observe que o nosso presidente, o nosso governo atual é a favor daqueles terroristas lá do Hamas. Deu até um terreno aqui no Brasil para eles fazerem uma sede, fazer um consulado ou uma embaixada. Portanto, é preciso que nós conheçamos a história e saibamos a ordem dos acontecimentos para que possamos estar preparados para esta guerra futura, está bem próxima. Em Jeremias, no capítulo 25, 32 e 34, em Ezequiel 39, 17 e 20, também nos fala sobre o Armagedon. Às vezes, vestido como Armagedon, e significa Monte de Megido. Portanto, Megido era uma cidade que pertencia ao território de Israel antigo. Não é? Nós temos que conhecer a verdade, porque só conhecendo, meu irmão, é que nós estaremos livres de ser enganados, de ser ludibriados por esses que vivem nas trevas e não têm luz em espécie nenhuma, são opacos, apagados totalmente. É preciso conhecer a verdade para que a verdade nos liberte. Em Ezequiel, no capítulo 38, versículos 21 e 23, nos afirma: por quê? Não é? Porque chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra seu irmão, e a condenarei com ele por meio da peste e do sangue, e uma chuva imunda, e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei chover sobre eles, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele, como nos velhos tempos, onde Deus operava dessa maneira para vencer os bandidos, porque eles são muitos. Foram um terço de anjos que estão aqui operando em tantas centenas de pessoas. Viu? O número de realmente convertidos, convictos e salvos, lavados pelo sangue de Jesus, é reduzido. Mas o número dos adeptos de Satanás é muito. São muitos. Só a mão de Deus para destruí-los. Porque o nosso Deus é poderoso. Ele criou tudo. Portanto, ele podia, no estalar de Deus, transformar os corações, mas não o faz. Para isso ele deu o livre-arbítrio. Para isso ele deu o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos vida e vida eterna. Portanto, assim eu me engrandecerei e me santificarei e me darei a conhecer
não é? Diz a palavra de Deus no versículo 22 do livro de Ezequiel 38. Viu? É preciso, meu irmão, conhecer para que venhamos a ser realmente, vou repetir, e contenderei, versículo 22, e contenderei com ele, por meio de da peste e do sangue, uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva de fogo, enxofre, farei chover sobre eles, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com eles. Nós seremos salvaguardados, meu irmão, que Deus é com cada um de nós. No versículo 23, ele nos diz: assim eu me engrandecerei, me santificarei, e me darei a conhecer aos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que os criou para que me adorassem em espírito e em verdade, e eles preferiram o mundo, preferiram as trevas do que a luz que a eles forneci com o meu sangue derramado. Meu amado, é muito importante. Ainda em Zacarias, capítulo 14, 13, ele nos alerta e nos chama a atenção. Naquele dia também acontecerá que haverá, preste bem atenção, naquele dia também que haverá da parte do Senhor uma grande perturbação entre eles, porque cada um pegará na mão do seu próximo, e cada um levantará a mão contra o seu próximo. Eles lutarão entre si, se matarão, porque o Senhor, nosso Deus, é soberano e Senhor dos exércitos. Amado, o Armagedon também não é a destruição da humanidade. Não, não é. Na verdade, é a salvação dela, porque uma grande multidão de servos de Deus vai sobreviver. Mas só o povo de Deus. Em Apocalipse, capítulo 9, 14, fala muito bem sobre isso. Seria preciso que os irmãos procurassem ler, para que tenham maior conhecimento. Procurem ler Salmo 37, versículo 29, Salmo 96, versículo 10, Eclesiastes, capítulo 1, versículo 4. O Armagedon, como já disse, não é a destruição da humanidade. Está em Apocalipse 7, 9 e 14. Procure ler, meu irmão. Procure ler o Salmo 37, 9, para que o seu conhecimento seja realmente, devidamente esclarecido. Peça orientação a Deus. Mas tudo isso acontecerá por quê? Porque os malfeitores serão desarraigados. Mas aqueles, presta bem atenção, aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra, deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo, e contra ele range os dentes. Você vê isso. Portanto, é preciso que nós tenhamos conhecimento. No versículo 3 ele diz: o Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia, vem chegando o seu fim, está bem próximo, não é? No versículo 14 ele diz: os ímpios puxarão da espada e armarão o arco para derrubarem o povo necessitado e para matarem os de reta conduta. E você está vendo aí, nos nossos dias, o reto sendo perseguido, sendo humilhado, sendo preso, até morrendo na prisão, como aconteceu, a troco de nada. Já está acontecendo. Portanto, é preciso que nós nos preparemos
Porque quando toma a proporção bíblica, nós devemos estar preparados. Continuaremos com esse estudo, em nome do Senhor Jesus, amanhã, para a honra e glória do seu santo e excelso nome. Se você gostou, dê o seu likezinho que gostei, inscreva-se, dê sua sugestão, sua opinião, faça sua crítica, com dignidade, com honra, mas faça, em nome do Senhor Jesus. Até outra vez nos encontrarmos, que Deus continue te abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Os santos dizem amém, em nome de Jesus, amém.